Antônio Fadiga completou 3 anos no comando da agência Arteplan Unidade de São Paulo. Eu vim aqui bater um papo com ele para ele me contar um pouquinho desse período. Tudo bom, Fadiga? Oi, Elia, tudo ótimo. Você, bem-vindo aqui na Arteplan. Obrigada. São 3 anos muito especiais. Você praticamente fez a agência dobrar de tamanho, conquistou novos clientes, fez uma nova filosofia de trabalho. Me conta um pouquinho sobre isso. Conto. Primeiro, não sou eu, né? É a agência, uma equipe muito bacana que a gente tem. O projeto que a gente fez foi, primeiro, entender o que os clientes querem e o que os clientes não querem. No nosso trabalho publicitário, a gente sempre estuda qual é o ponto de tensão entre uma marca e um consumidor. Eu apliquei a mesma técnica. Qual é o ponto de tensão entre o profissional de marketing e as agências? E o que a gente ouve são histórias que estão todo dia no nosso mercado. São agências que pensam só no comercial de 30 segundos, em vez de pensar na história de uma marca. São agências que pensam só na mídia. São agências que não têm um mindset digital, que pensam primeiro no off, para depois passar para o digital. Esse tipo de situação, a gente nasceu já evitando. Então, por exemplo, em termos estruturais, uma das primeiras coisas que foi feito foi tinha uma agência digital no grupo que nós internalizamos na Arteplan. Eu tenho lideranças únicas, eu não tenho equipe digital. Tenho a turma de criação e de conteúdo, e lá tem gente que foi nativa digital, não nativa. Outra coisa que a gente percebe nas pesquisas é que o que o anunciante mais critica nas agências, o que mais busca numa agência, a sua maior expectativa é entender do seu negócio e a capacidade de planejamento estratégico. Curiosamente, a criatividade vem em terceiro lugar. A gente sabe que no fundo, a criatividade está lá no primeiro, mas que tem muita oferta em São Paulo. Tem muita agência boa de criação. Então eles verbalizam o quê? Há 6 anos seguidos, os 2 principais pontos de prioritários deles é: conheça o meu negócio, planejamento estratégico. A pergunta que a gente se fez: por que não? O que a gente pode fazer de diferente? Então, primeiro, dentro do planejamento, nós criamos uma unidade de branding, com pessoal treinado, com expertise de branding, ajudando muito mais do que uma agência costuma fazer. É um trabalho realmente diferenciado. Outra área que eu não vi até hoje alguma agência investir, área de shopper market, ou seja, ter um olhar de conversão, conseguir, ao receber um briefing, fazer simulações de venda e ter um olhar para poder contribuir na estratégia por canal de venda, seja off, seja on. Nós criamos uma área de benchmarking que fica o tempo todo olhando o que acontece de legal do mundo naquela categoria do cliente. Isso traz o quê? Inspirações para a gente. Nós criamos uma área de maker. Assim, poxa, tem a impressora 3D que tá chegando, mas a gente tem pessoas que ficam só prototipando ideias que surjam, seja de que área for. Nós temos uma área de mobile e por aí afora temos um processo de trabalho um pouquinho diferente também, onde nós criamos algumas etapas, né? Quando eu comecei em propaganda, há uns bons anos atrás, eu sempre pergunto por que a agência não inovou? A gente que teoricamente vem para inovar, o processo é um briefing, a agência apresenta, o cliente fala assim, fala não. Tal. A gente criou alguns processos intermediários, desde métricas para avaliar nosso trabalho, como checkpoint de território criativo antes de fazer campanha. Então o cliente fica muito mais seguro antes de passar aquele período da caixa preta, o que a agência está fazendo e tal. A mensuração dessas métricas alinhada com um plano de incentivo para os meus diretores. Ou seja, se o cliente vai bem, o meu diretor tem um bônus, tem um incentivo alinhado com aquela métrica. Então não tem nenhuma genialidade. O que tem são escolhas que a gente fez para poder entregar aquilo que os clientes estão buscando. Nos últimos anos, as consultorias cresceram bastante. Qual é a palavra-chave para você continuar sendo atrativo para os clientes, mesmo sendo uma companhia um pouco maior ou competindo com uma empresa, de repente, muito menor, na hora de uma concorrência? Eu não vou te responder com uma palavra, vou te responder com uma frase que eu ouvi do Roberto Medina, que é o fundador da empresa. Ele falou: se você tiver uma conversa com o presidente, você não vai conseguir falar de propaganda por mais que 5 minutos. Porque a propaganda é um meio, não é o fim. A propaganda só existe para poder alavancar o negócio dele. Porque se ele pudesse, ele não investia, não gastava aquele dinheiro na propaganda. Joga para o EBITDA, joga para o lucro, onde ele precisa para acelerar. Então, se você não está capacitado para falar de negócio com o seu cliente, você passa a ser um tirador de pedido. Então, quando eu falo com o meu atendimento, que é o agente principal junto com o planejamento, eu falo para o atendimento: criação tem seu prêmio, tem câmeras, tem o seu lá, mídia tem seu prêmio, planejamento tem seu prêmio. Qual que é o prêmio do atendimento? Aí eles ficam me olhando assim: o prêmio do atendimento é quando o teu cliente te chamar
uma conversa para ajudá-lo a elaborar um briefing e não te passar o briefing pronto. Porque a hora que acontecer isso, ele está te vendo como um cara que vai ajudar o negócio dele e não só alguém que vai pôr uma campanha no ar, por mais que a gente viva disso. Eu lembro quando eu comecei, o nosso multicanal era jornal, revista, rádio e televisão. Olha que moleza. Hoje, eu tenho aqui na nossa turma, eu tenho BI, SAC 2.0, tem CRM, tem pessoal de conteúdo. Então, hoje quando você vê um post, ele, infelizmente tem mais circulação que revista, alguns títulos pelo menos. Então ele fala, não é um post só, não é um post só, isso aqui é como se fosse um anúncio de página dupla nos bons tempos que tinha só revista e televisão. Então os canais se multiplicaram, os especialistas se multiplicaram, e na parte digital é uma coisa que todo dia tem inovação. Todo dia tem que ter gente aqui atenta o tempo todo para novas oportunidades, novas histórias, novos canais. Opinião do Fadiga sobre os influenciadores digitais. Opa, isso é um fenômeno fora de série. Eu acho que tem um mérito fora de série. A gente demorou um pouquinho, né? A gente, até como profissional, né? Assim, puxa, como essa garotada tem um poder de influência. O que vai acontecer é natural. Quando começou o merchandising na televisão, tinha o merchandising mal feito e o merchandising bem feito. O merchandising bem feito é quando você tem uma conceituação do produto e não necessariamente aquela garrafa de refrigerante, nem falo de cerveja mais, né? Garrafa de refrigerante ali exposta. Isso é velho. Isso tende a não funcionar. Os influenciadores que estão estourando, primeiro que a gente tem muitos dados, muitas pesquisas para saber exatamente qual é o valor que aquele influenciador passa. Para ver se, não o que ele fala, o valor que aquela persona passa, para ver se combina com os valores da minha marca. E o segundo ponto, eu acho que tem que vir uma evolução de saber utilizar melhor o pessoal do influenciador, para não querer que ele só vai para uma balada, para uma festa e fala, olha, eu estou tomando aqui tal marca por causa disso, por causa daquilo. Isso ele vai ficar velho se já não está. Fadiga, nestes 3 anos, qual trabalho ou quais trabalhos você destacaria? Olha, são 3 anos que eu estou na Artiplan, então eu vou falar de um trabalho que eu destaco muito na Artiplan, que é o projeto que fizeram com a Mil. E até por ter uma área de branding, a Artiplan contribuiu muito para achar uma bandeira para a Mil, em vez de fazer somente uma campanha de produto. Quando a gente fala de saúde, a gente percebeu que desde 2007, 2008, que isso vem sendo avaliado pelo Ministério da Saúde, cada 3 crianças brasileiras, uma é obesa. Isso já é um índice muito alarmante, chegando perto dos índices dos Estados Unidos. Então a gente achou que seria uma atitude de marca, e eu gosto da palavra, atitude de marca, bem legal se ela levantasse uma bandeira. E aí a ideia da Artiplan foi obesidade infantil, não. O amor pode fazer coisas incríveis. Contra a obesidade infantil também. E a Amil ajuda você nessa luta. Veja mais em obesidadeinfantilnão.com.br. Como é que você vê os próximos passos, os próximos anos da Artiplan? Eu acho que tem 2 obrigatoriamente que a gente vai passar. Um é tecnologia. Nós não somos empresa de tecnologia, mas temos que ter a tecnologia a favor de construção de marca, construção de negócio. E isso a gente tem investido bastante aqui. E o segundo ponto você comentou há pouco, que é consultorias. As consultorias entraram no mercado de digital, principalmente de performance, que é um movimento delas legítimo, já são as maiores, das 5 maiores no mundo, 4 são as grandes consultorias da Big Four. E por que não fazer um movimento inverso? Porque as consultorias não sabem fazer o que a agência sabe. Eles aprenderam a fazer performance. Eles não sabem. É impossível? Não. Tanto é que eles estão comprando agências, boutiques criativas. Não é possível. Mas não é a vocação. No nosso caso, vamos fazer o caminho inverso. Então nós estamos com um projeto que ainda está sendo trabalhado, não dá para adiantar, de ter um trabalho junto aos nossos clientes, e vamos focar nos clientes, porque são eles a razão de ser, não é o mercado, para os clientes, que é um trabalho de entender dores dos presidentes ou
áreas ou produtos que eles sentem que poderiam ser alavancados, mas não tem uma verba propaganda. É uma questão de business mesmo. Ou a falta de uma plataforma, ou a falta de seja o que for, nós estamos montando uma unidade com especialistas para ir para o cliente, fora da operação, que é da agência, mas fora do dia a dia da operação, para tentar trazer soluções e resultados. E isso acontecendo, nós vamos ser parceiros deles e vamos ser sócios do resultado. Ou seja, estamos até dispostos a fazer com que a remuneração desta unidade seja em função de resultado. Isso, para mim, é um avanço do papel de uma agência. Que, só para concluir esse ponto, que eu falei duas coisas, tem uma terceira coisa que eu esqueci, que é o futuro, e que já é meio presente para nós. É o papel de uma agência de ser integrador. A comunicação integrada é obrigação. Agora, ser integrador é algo que os clientes sentem muita falta, porque alguns clientes trabalham com especialistas e fica uma competição boba entre ego criativo, ou por budget, ou quem vai liderar o projeto. O que nós estamos nos propondo, e temos clientes com isso, que mesmo que nós não cuidemos de todas as disciplinas, que eu poderia cuidar, mas ele tem outras escolhas, eu assumo o papel, se ele quiser, de integrar todos esses. Quando eu estou planejando, quando eu estou conceituando, eu já trago eles para o mesmo barco para todos poderem devolver. Isso é uma evolução no sentido da agência tentar entender melhor o seu papel, que ele é só um meio, ele não é o fim. Muito bom. Obrigada pela entrevista, Que bom. Sucesso sempre para você. Isso é muito gentil. Muito obrigado.